A paz de Cristo. Deus abençoe a sua vida, sua família, seu ministério. Que bom que você tomou essa decisão de estudar a palavra de Deus. E o nosso desejo é que você aprenda de forma aprofundada cada um dos livros da Bíblia. Nessa aula nós vamos fazer uma apresentação do módulo 10, que nós intitulamos como a disciplina Cartas 2. Nessa disciplina nós vamos estudar a carta aos Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e as duas cartas de Paulo aos Tessalonicenses. Vamos fazer uma breve apresentação de cada uma dessas cartas, porque no decorrer do curso você vai estudá-las de forma aprofundada. A carta aos Gálatas pode ser denominada de a carta magna da liberdade cristã. Ela afirma que a salvação é somente pela graça, por meio da fé em Cristo, sem qualquer tipo de obra. As pessoas que Paulo havia evangelizado na província romana da Galácia, em sua primeira viagem missionária, estavam em perigo de se desviarem da fé genuína e pura em Jesus Cristo para aderirem a um sistema de salvação baseado em obras. Na carta aos Gálatas, Paulo, portanto, contra-ataca esta heresia. Paulo escreve com santa indignação sobre a notícia de que os Gálatas estavam sendo influenciados pelos judaizantes que queriam que os cristãos gentios fossem circuncidados e vivessem segundo a lei. Porque os judaizantes atacavam as credenciais apostólicas de Paulo. Ele se defendeu com prova de divina autoridade apostólica. Paulo respondeu aos judaizantes ao afirmarem que os fiéis cristãos seriam submetidos à servidão e nunca conseguiriam cumprir a lei, assim como nenhum judeu também conseguiu cumprir a lei. Ele respondeu com puras explicações doutrinárias e ilustrações bíblicas e finalmente deu algumas exortações práticas para a vida cristã. A carta de Paulo aos Gálatas é um antídoto fiel e atual para a tentativa baseada nas obras para se alcançar o céu. A simples fé na morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo como pagamento do nosso pecado é o único caminho para a salvação. As obras de quaisquer tipos não podem acrescentar. Aliás, podem ser uma indicação de que a fé do indivíduo está distorcida e alojada numa base errada. A fé salvífica, salvadora, tem de ser colocada na obra completa de Cristo na cruz e nada mais. A salvação é somente pela fé em Cristo Jesus, pela graça. Este é o plano de Deus e é tão simples que até uma criança pode compreendê-lo. Contudo, a completa natureza do maravilhoso plano de salvação de Deus também vai além da nossa compreensão humana. Vejamos uma apresentação sobre a carta aos Efésios. A carta de Paulo aos Efésios é uma apresentação abrangente da Igreja Universal, também chamada de Corpo de Cristo. Isto é pronunciado de uma maneira especial por Paulo. Os crentes estão em Cristo. Portanto, o crente tem privilégios celestiais que Cristo tem. Este é o tema dos capítulos 1, 2 e 3. Na segunda parte da carta, capítulos 4 até o capítulo 6, Paulo exorta os cristãos a viverem ou andarem nesta terra segundo as riquezas que possuem no céu. Na parte final, a partir do versículo 10 do capítulo 6, Paulo manda os fiéis lutarem contra as forças malignas que enfrentam nesta terra. A carta aos Efésios motiva o leitor a triunfar sobre os desafios desta vida e a experimentar a vida abundante que Jesus Cristo nos oferece. Paulo fala um pouco sobre a igreja local, ou como a mesma é organizada,
Sua ênfase é na Igreja Universal, como também é chamada de corpo de Cristo. Isto é, em contraste com as cartas de Paulo, que lidam com os assuntos das igrejas locais em Filipos, Corinto e Tessalônica. Alguns já chamaram Efésios também de carta trinitária, porque reflete a salvação concedida aos que creem no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Todavia, tudo isso é visto da perspectiva de estar em Cristo nos lugares celestiais. Paulo ainda exorta os crentes a se sujeitarem todas as coisas ao senhorio de Cristo, especialmente em um cenário de guerra espiritual contra o mal, onde os cristãos são constantemente lembrados das riquezas e do poder que eles têm em Cristo Jesus. Os cristãos são parte do corpo de Cristo e nele eles são um com os outros, especificamente judeus e gentios são um em Cristo. A carta aos Filipenses é sucinta e prática. O apóstolo Paulo fala da vital necessidade de todos os crentes em Cristo viverem sua fé de maneira prática, relevante, a fim de cumprir o plano de Deus para a vida deles. Paulo nos lembra de que somente quando Cristo Jesus é vivenciado na vida do cristão, é que Deus, o Pai, recebe a glória completa. Assim, Paulo transmite a sua paixão de que todos os crentes tenham a mente de Cristo, enquanto trabalham no corpo de Cristo. Esta carta não tenta estabelecer uma ordem na igreja, corrigir falsas doutrinas dentro da igreja, nem abordar assuntos de uma vida errada. Paulo está simplesmente regozijando-se em tudo o que está acontecendo com ele, porque é para o bem da propagação do Evangelho. Prepare-se para ouvir um companheiro cristão que, embora confinado em uma prisão romana, encoraja-nos a nunca parar de exibir atitudes semelhantes às de Cristo, que produzem uma verdadeira alegria. Esta carta íntima e pessoal de Paulo foi escrita porque os filipenses tinham ouvido que Paulo não estava indo muito bem. Paulo escreveu esta carta para encorajar seus amigos em Filipos e conscientizá-los de que ele estava se regozijando no Senhor. Talvez os amigos de Paulo em Filipos acreditassem que o seu ministério estivesse em condições restritas porque ele estava preso. Epafrodito, a quem eles enviaram a Paulo, esteve à beira da morte após chegar a Roma. Paulo escreveu esta carta e a enviou por Epafrodito para encorajá-los de que Deus ainda estava operando e que Epafrodito estava se sentindo melhor e deveria ser honrado pelos seus serviços a Deus e também a Paulo. A carta de Paulo aos Colossenses. Ele escreve em nome de Timóteo, depois de receber um relatório de Epáfras sobre algum problema herético que aparentemente ele não pôde resolver. Ele envia esta carta por Tíquico e Onésimo, porque Epáfras estava detido, provavelmente preso. Paulo elogia Epáfras, que ministrava na igreja, e alegra-se das boas novas que ouviu sobre a igreja. Epáfras chegou a Roma e contou para Paulo dos problemas da igreja de Colossos. Alguns cristãos estavam insistindo na observação das datas religiosas dos judeus, isto é, dietas rigorosas, esteticismo do corpo, misturados com filosofia e intercessão a anjos. Paulo escreve que Cristo é o único mediador e o Evangelho está plenamente revelado como base da vida cristã. Cristo é a verdadeira sabedoria e as práticas ascéticas são erradas e inúteis. A resposta só é encontrada em Jesus. Paulo ora para que os colossenses possam ter um entendimento
e discernimento espiritual mais claro. Ele usa um hino antigo para um sublime louvor a Cristo, isto é, que Cristo é a invisível representação do Deus invisível. Cristo é o Criador, a cabeça da igreja, e redimiu todas as coisas para si mesmo. Paulo lança o fundamento para responder aos seus problemas doutrinários, lembrando-os de que o ministério de Jesus em vós é a esperança da glória. Paulo quer que eles andem em Cristo, assim como o receberam. Cristo triunfou sobre o mal, cumpriu a lei e pregou-a na cruz. Portanto, não há razão para observarem a lei judaica. Ele também trata dos assuntos da adoração aos anjos e do ascetismo. Os colossenses devem colocar a mente nas coisas que são de cima, o que significa controlar as ações da vida pelas riquezas que receberam no céu. Sua nova união com Cristo exige que eles abandonem todo tipo de pecado e se revistam da santidade nesta vida. Paulo dá diretrizes práticas para os maridos, esposas, filhos, escravos e também senhores. Finalmente, ele ora por eles e pede para que possa ter uma futura liberdade de pregar o Evangelho. Ele pede que permitam que os de Laodiceia leiam esta carta e eles também devem ler a carta deles. Alguns eruditos acreditam que isto seja uma referência também à carta aos Efésios. Falaremos agora de modo bem rápido uma apresentação da carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Paulo escreveu essa carta na primavera ou no início do verão de 51 depois de Cristo. Ele disse aos Tessalonicenses na carta que já 2 vezes havia sido impedido de retornar para visitá-los e, portanto, tinha enviado Timóteo em seu lugar. A menção da chegada de Timóteo em Tessalônica corresponde com a descrição de Atos 18, 5, 1 Tessalonicenses 3, 6, com Atos 18, versículo 5. Atos 18, 12, afirma que Gálio era procônsul da Acaia durante o tempo em que Paulo esteve em Corinto. Uma antiga inscrição descoberta em Delfos possibilitou os estudiosos a datar o início do mandato de Gálio em Corinto a partir de julho de 51 depois de Cristo. Paulo escreveu aos Tessalonicenses durante sua segunda viagem missionária, possivelmente durante a primavera. Isto faz de 1 Tessalonicenses uma das primeiras epístolas de Paulo. Somente Gálatas pode ser anterior. Os cristãos em Tessalônica experimentaram uma miraculosa transformação de vida quando se converteram da idolatria a Jesus Cristo. Paulo passou apenas um curto tempo com eles, mas quando o apóstolo escreveu para os Tessalonicenses, alguns meses depois, eles já haviam se unido em uma dinâmica comunhão cristã. Esta epístola é uma das cartas mais pessoais de Paulo, uma conversa íntima, afetiva, sincera com a jovem igreja. Com tato e humildade, o apóstolo os relembra da sinceridade de sua amável visita a eles. Se defende contra os falsos rumores que os inimigos do cristianismo estavam espalhando e os consola sobre as questões que eles tinham concernentes à morte dos entes queridos e da iminente volta de Jesus. Os cristãos de Tessalônica eram uma alegria e uma inspiração para Paulo e se tornaram dedicados seguidores de Cristo. Ao ler esta epístola, temos uma clara visão de como Paulo era afetuoso com as suas novas igrejas e que estavam lutando e da importância que ele dedicava ao seu dom apostólico e sua contínua relação com as igrejas que ele fundava. Isto também mostra como os falsos mestres tão rapidamente conseguiram espalhar falsos rumores e ensinamentos errôneos entre os cristãos e como isso era frustrante
para Paulo. Vamos falar sobre a segunda carta aos Tessalonicenses. A segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses enfatiza um aspecto de eventos futuros. É diferente da primeira epístola. Enquanto em 1 Tessalonicenses, Paulo ensina sobre a iminência, a possibilidade de acontecer a qualquer momento da volta do Senhor para tomar os que creem para si no arrebatamento, em 2 Tessalonicenses, Paulo enfatiza o julgamento vindouro para os inimigos de Cristo e se concentra em Satanás, no anticristo e no mundo. A passagem escatológica em 2 Tessalonicenses 2 descreve a grande tribulação e o destino do falso Messias de Satanás. A epístola se concentra na revelação de Cristo e no dia do Senhor, em vez de no arrebatamento e no dia de Cristo. A segunda carta aos Tessalonicenses é um exemplo de como o apóstolo Paulo estava preocupado com as suas igrejas iniciantes, especialmente quando as mesmas eram influenciadas pelos falsos mestres. A doutrina do arrebatamento deveria ser uma doutrina alegre e esperançosa, mas se tornou a causa de alarme e de confusão. O cristão fica na expectativa de ser arrebatado e reunido com o Senhor. Podemos sofrer perseguição enquanto isto, mas não tememos a vinda de Cristo. Enquanto isso, devemos permanecer fiéis ao Senhor. As igrejas da Macedônia continuavam a ser uma bênção para Paulo, como se vê em suas referências posteriores quanto ao amor e à generosidade deles. Bom, essa é uma apresentação deste módulo. Nós estudaremos detalhadamente cada uma dessas cartas, bem como os ensinamentos que Paulo dá à igreja por meio delas. Deus te abençoe.